A gente se esquece de um ponto muito trivial, que é, a partir do momento que a gente vai se relacionar com alguém, independente do tipo de relação que seja, tá? Seja uma amizade, seja um relacionamento sério, seja um relacionamento casual, enfim, não importa. A gente esquece que é um outro ser humano ali na nossa frente, com histórias, com vivências, com traumas, tudo isso. E, obviamente, né, a gente também com as nossas histórias, traumas e vivências. Então, a partir do momento que você pega duas pessoas com histórias e vivências totalmente diferentes e combinam as duas, né, vai entrar em choque muitos pontos, né? Meu arroba no Instagram é arroba Lucas Zacaria, com dois Cs, então Z-A-C-C-A-Ria, né? Eu faço vídeos para a internet sobre psicologia, sobre comportamento humano, de uma forma o mais tranquilo possível, para a galera entender mesmo, sabe? De uma forma leve, brincalhona, faço conteúdo mais puxado para o humor, porque hoje em dia eu vejo que tem muito psicólogo, né? Que eu sou formado em psicologia, não estou atuando no momento, né? Eu pretendo voltar daqui uns 3, 4 meses mais ou menos a atuar como psicólogo, mas eu vejo que a galera hoje em dia, os psicólogos tendem a se colocar como uma, né, autoridade, sou autoridade máxima e acaba perdendo contato com a pessoa que está ali assistindo, né? Perdendo contato com a parte humana, de fato, que é o que a gente tem que interagir, né? É o que a gente tem que entrar em contato. Então, enfim, eu tento caminhar no sentido contrário da galera geral aí, dos psicólogos. Basicamente isso. Então, para você que está assistindo, me siga lá nas redes sociais, arroba Lucas Zacarias com dois Cs, Zacariá, tá? E é isso, vai lá ver os vídeos. Tem bastante coisa interessante. Isso é claro. Então tem muita coisa ali que não vão se entender, não vão compreender de fato. Então tem coisas minhas que a pessoa que está ali se relacionando comigo vai olhar e vai falar, pô, totalmente fora do que eu já vivi na minha vida. Então, para que a gente precisa para passar por isso? Um dos três Cs, inclusive tem um vídeo que eu fiz falando sobre esses três Cs, que eu acho que é um ponto principal da nossa conversa, vai seguir por aí, que é a confiança, o compromisso e a comunicação. São os três Cs chave, que é, inclusive eu puxei esses três Cs dos Gottman, né, que é um casal que viveu a vida inteira estudando sobre relacionamento. E eu nem estudei eles na graduação, pasmem, né? A gente estuda isso depois. Mas o que falta, de fato, é comunicação. Simples. Porque se você tem duas pessoas completamente diferentes entrando em choque, como que a gente faz para isso dar certo? Se comunicando, compreendendo. É isso. Não tem muito segredo. Mas é aí que está o ponto da chave, né? O ponto da questão. Como fazer isso de uma forma bacana, né? Assim, a gente vê muito sobre comunicação não agressiva, né? Que seria comunicação não agressiva? Basicamente isso que você falou. Ao invés de eu trazer a minha criança interna lá que teve briga com os pais e os pais são todos fora da casinha e não sei o quê, e aí numa discussão trazer o pai que era super agressivo, trazer a mãe que era fechava os ouvidos e não ouvia de nada. Então, ao invés de fazer isso, fazer o caminho oposto, fazer uma comunicação não agressiva. O que seria isso? Basicamente, chegar para a pessoa no momento oportuno. Então, vamos por assim, eu e você, a gente tem um relacionamento e a gente brigou aqui por uma razão. Não adianta eu tentar chegar para você no momento que eu estou afobado, né, cheio de emoções e sentimentos à flor da pele para tentar te passar uma questão minha, porque você vai estar cheio de defesas também. E isso só vai gerar mais e mais discussões. Então, o que eu considero ser o mais correto é espera passar, né? Espera passar o ânimo. Então, tá todo mundo muito puto da vida, espera isso passar. E aí chega no momento oportuno, fala, olha, aquele momento você falou isso, se coloca na relação, passa a sua visão sobre aquilo, não passa, ó, você não aponte, né? Você fez isso, você fez não sei o quê. Não, eu me senti de tal forma, a partir de uma coisa que você falou, tenta analisar, inclusive, as suas próprias questões, no sentido de, poxa, eu reagi de tal forma também, eu também estou errado nesse ponto. Sabe, se a gente está num relacionamento, a gente está ali para se relacionar. Então não adianta a gente querer se, né,
bater o pé e ficar na tecla, porque não, eu estou correto, eu estou certo, eu estou. Não funciona, né? Então, admitir os próprios erros, eu acho que seria a primeira coisa. Se comunicar num momento oportuno e se comunicar de uma forma não agressiva. Eu acho que é isso, assim, não tem muito segredo além disso. Você pegou num ponto bem interessante, porque, assim, vamos por que 65, 70% do meu público é formado por mulheres, né? Ultimamente eu tenho estudado bastante a questão da tríade sombria. O que é isso? São três aspectos de personalidade, dois desses envolvem transtornos, de fato, mas são três aspectos, que é o narcisismo, o maquiavelismo e a psicopatia, sendo psicopatia e o narcisismo transtornos de fato. O maquiavelismo ele não se encaixa muito bem com um transtorno maquiavélico, por exemplo, mas é um aspecto de personalidade. E o que eu vi num artigo em específico que eu tava lendo? A incidência maior das questões desses traços é no público masculino. Então, assim, apesar de que a gente tem poucos dados da verdadeira, os verdadeiros números de casos, né? Tem muito caso subclínico que não chega para estudo, não chega para, enfim, negócio de fato. Mas o que a gente percebe é que a grande maioria que está nessa tríade sombria é masculina. Os motivos, questão de genética, questão filogenética, questão de família, de criação, ainda é nebuloso. Eu pesquisei um monte já, não achei nada que falasse assim, não, é isso. Mas são motivações inúmeras, né? Tanto genética quanto social, psíquica, enfim. Mas a gente vê que existe uma questão mais puxada para o masculino ser o manipulador, ser a pessoa que vai fazer a coisa negativa. Isso, cara, tem muitos pezinhos assim sociais. É complicado de dizer, porque envolve muitas questões, como eu te falei agora, não tem uma origem definida. Então, você, homem que está assistindo esse vídeo, inclusive, eu vou falar diretamente para você, não tem problema algum você, primeiro de tudo, entrar em contato com com os seus sentimentos, entrar em contato com as suas emoções. Não tem problema algum você procurar ajuda. A gente sabe que na vida adulta é muito difícil a gente encontrar pessoas que a gente pode confiar. É muito difícil a gente encontrar gente que a gente pode se abrir, principalmente homens, tá? Mas, cara, saiba que existe uma profissão justamente para isso. É para lidar com você, lidar com as suas questões. Então, assim, o que eu tenho para falar para todo e qualquer homem que esteja assistindo nosso vídeo, que está passando por alguma situação, não tenha medo, você não vai ser louco, você não vai ser o emocionado, você não vai ser nada disso. É uma pessoa comum que só quer se ajudar e ajudar quem está perto, quem ama. Né? Porque se ajudando, a gente nos ajudando, a gente ajuda as pessoas que estão ao nosso redor também. Né? Então, eu acho que é o mais importante. Se você não quer pensar em você, né, que tem muito homem que não quer pensar em si mesmo, pense nas pessoas que estão ao seu redor, que você ama. Essas pessoas vão ficar muito agradecidas por você se ajudar. Isso, eu tento, da mesma forma que eu tento me portar na internet de uma forma cômica e brincalhona e tudo mais, para a galera entender, né? Porque querendo ou não, o cômico é muito mais gostoso da gente ver e assistir, enfim. Eu tento ver a vida com olhos de criança, de fato, de como se eu estivesse experienciando tudo sempre da primeira vez. Então eu vejo, como eu te falei, eu sou amigo de muita gente, conheço muita gente. E eu sempre observo, não de uma forma analítica, sistemática, sabe? Ah, vou fazendo anotações, vamos pôr, tô ali no bar com meus amigos, vou fazendo anotações. Não, não assim. Mas tem muita coisa que eu observo, principalmente em relação ao comportamento humano, às relações humanas, que quando eu vou ver na teoria, confirma. Isso talvez seja o que mais me surpreende. Não seja algo assim. Você perguntou o que eu achava que era uma coisa, mas na verdade talvez seja outra. Mas o que mais me surpreende, mais me deixa feliz fiquei com uma questão na cabeça. Sei lá, estava num bar, por exemplo, com meus amigos, e aí alguém falou um negócio, falou algo meio estranho, numa situação específica. E aí eu vou estudar e eu encontro uma confirmação de que, talvez aquilo ele falou por causa do pai dele, que não sei o quê, que não sei o quê.
Então, as confirmações que eu obtenho nos estudos é o que mais me deixa feliz, né? Então, eu pego as plataformas que eu já sei que são boas para artigos, né? Então, PepsiCo, como é que é o nome? A própria APA, né? American Psychology Association, Cielo, enfim. E vou em fontes que eu conheço, tá? E aí eu vou por temas, e vou pesquisando, e vou atrás, e vou me aprofundando. O último tema que eu tô bem, assim, direcionado é esse da tríade sombria. Estou estudando bastante sobre isso. Mas o psicólogo, sim, ele precisa constantemente, porque cada situação nova que ele enfrenta na clínica é uma situação, de fato, nova, que ele precisa de bases diferentes para lidar com aquela situação específica. Então não pode ficar parado. Eu sou uma pessoa bem sistemática nos meus planos, né? Então eu traço planos e vou atrás e quero fazê-los da forma que eu coloquei. E eu já sabia que se crescesse, se o perfil começasse a crescer, iria haver muita gente pedindo atendimento, mas me frustra da mesma forma, porque eu não posso fazer muita coisa, né? Eu estou sem o meu CRP ativo no momento, eu desativei, então não tem muito o que eu fazer. Aí eu acabo ou passando para algum amigo meu, Mas isso é uma coisa. e pasmem, né? Só para te contar brevemente, a universidade em que eu me formei, a Universidade Estadual de Maringá, ela, na época que eu me formei, era praticamente 100% psicanálise. Todos os professores eram da psicanálise, alguns eram da história cultural e um ou outro de comportamental, enfim. E assim, na psicanálise, a gente tem geralmente uma questão de prolongar a alta, né? Geralmente os pacientes da psicanálise ficam uns 5, 6 anos na psicanálise. Só que qual que foi a questão de tudo? Eu me formei, o meu quarto, quinto ano foram na pandemia. E a gente teve que ter, o último ano, na verdade, a gente fazia um estágio que era, pegava uma pessoa para fazer atendimento o ano inteiro, para aprender como fazer um atendimento prolongado. Só que como a gente estava na pandemia, então a gente precisou fazer um outro mecanismo de funcionamento, que foi a terapia de foco breve ou brevíssimo. Então a gente pegava os próprios alunos que estavam passando por situações complicadas ali por causa da pandemia, não podia sair de casa, não podia fazer nada, e atendia esses alunos por 4 sessões, 5 sessões. Para quê? Para pegar pontualmente nas questões que estavam vindo à tona ali de todo mundo, para ter um espaço de escuta, um espaço de contato humano e, e boa, né? Só que eu fui o único abençoado que pegou vários casos desses, de psicoterapia breve, brevíssima, de 4, 5, 6 encontros. Só que eu peguei também uma que eu tive que ficar o ano inteiro com ela. Eu não posso falar muito porque, né, é ética profissional, mas ela passava por uma situação de saúde extremamente assim, nada que você já viu na vida, sabe? Era um negócio muito absurdo de saúde terminal, super urgente, emergente, e cheia de questões em casa, cheia de questões com a família, de questões com o namorado e tudo mais. Era algo que deformava ela fisicamente. E então, assim, muito complexo. E eu fui o único aluno que pegou um caso assim, que era um caso emergente e de longa duração. Então, eu me sinto muito abençoado por isso. Mas ficou a questão do foco breve, né? Então, nos meus atendimentos após eu me formar, eu fiquei um tempo, me formei, atendi um tempo, parei por questões da vida, agora que eu tô querendo retornar. Mas nesse momento que eu atuei, era muito de um foco muito breve. Por quê? E hoje em dia, inclusive, apesar de eu ter me formado na psicanálise, eu estou me voltando bastante para TCC, que eu reparei que é uma linha teórica que eu me adequei um pouquinho mais, justamente por ser uma pessoa muito prática, e a TCC, ela é bem mais prática. Ela é muito, sabe, vamos fazer isso? Vamos fazer tal coisa? Vamos agir aqui nesse ponto? Então, isso se adequa um pouquinho mais a minha pessoa, sabe? Legal, legal. Todo mundo é normal? Aí que tá, né? Se todo mundo fosse normal, ninguém seria normal.
Então, Essa pergunta é uma pergunta que é a famosa faca de dois gumes. sim, Poderia ser também todo mundo é doido, né? Porque, em alguma medida, acho que é, todo mundo é, né? eu acho que, assim, agora eu vou entrar num ponto que tem questões psíquicas e sociológicas no que eu vou falar, só que é mais uma versão minha, tá? Assim, na minha humilde opinião, todo mundo, de louco todo, como é que é? De louco todo mundo tem pouco, Médico e né? louco, todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem um pouco. Mas qual que é o negócio da questão da normalidade, que é a parte que eu ia comentar. A normalidade, ela é, ao meu ver, um padrão que a gente associou como sendo normal de uma performance que não deveria existir, na minha opinião, sabe? Que é ser normal? É você acordar 8 horas, é ir trabalhar, voltar às 6, é você seguir um padrão roteirizado de vida. Da onde surgiu esse padrão? Entende? Isso que eu fico assim. É você chegar exatamente até os 21 anos e conhecer a pessoa amada da sua vida, casar, e daqui 2 anos ter um filho e ter não sei o quê, e fazer uma coisa e conquistar a sua casa. Isso é o normal? Ok, vamos pôr que isso é o normal. Mas aí você vai conversar com essa pessoa, com esses dois, com o casal, e você vê que tem muitas questões, né, que eles não transpassam para as pessoas. Então é normal, de fato, sabe? Então eu acho que o normal não existe. É algo que a gente, ele pode existir numa concepção, mas é algo que a gente coloca de acordo com a nossa referência também do que é ser normal. Eu sempre fui amigo de muita gente, então eu sempre consegui me comunicar de uma forma fácil de entender, talvez. Então eu sempre via um pezinho aí. Inclusive até meu pai biológico, eu tenho dois pais, né? Um que eu Que praticamente não benção. via. Mas aí que tá, mais ou menos. Esse meu pai biológico eu quase não vi na vida, enfim. Mas Não, o mas meu é pai, de uma fato, benção, porque tem gente que é, não vê o não pai tem nenhum, né? biológico e não tem alguém para compensar. De fato, É. exatamente. Só que uma coisa que esse meu pai biológico falou uma vez, há anos e anos atrás, eu estava fazendo física na época, tá? Antes de entrar em psicologia, eu fiz 1 ano de física. Completamente nada a ver. Fazer o quê, né? Cabeça de gente doida. E aí, eu fazendo física, comentei com ele, né? Falei, ó, tô fazendo física, deu na telha, eu gosto, e é isso. Aí ele, sério, mas você não acha que talvez alguma coisa voltada à comunicação seja mais a sua cara? Porque eu vejo você postando suas fotos, eu vejo o tanto de amigo que você tem, e você se comunica tão bem. E aquilo ficou, sabe? Ficou na minha cabeça. Não foi, vou dizer que foi a motivação para eu ter começado a fazer vídeo, de fato não foi, mas é um negócio que sempre estava ali, sabe? Sempre apareceu durante a minha vida inteira. Então, eu juntei o útil ao agradável. Já sabemos de onde você tirou a coisa de ser observador. Seu pai É, observou muito bem, mesmo de não fato, convivendo com você. de fato, de fato. Acho que é genético. Você lembra muito bem da sua infância? Olha, eu lembro assim, claro, não dá para lembrar cronologicamente todos os eventos, né, mas eu lembro bem. Não vou falar a minha parte de bebê, né? Bebê dá até os 4 anos ali, a gente está formando a personalidade ainda, a gente nem tem separação do que é nós e o mundo, então, enfim. Imagina, Mas então, vamos fazer um é, exercício aqui. Imagina, vamos. então, que paradinho aí na sua frente, nessa escrivaninha que está aí do lado, está o Aham, Luquinhas, o Lucas, de aham. 7 anos de idade, olhando para você. O que ele ia sentir? Provavelmente ele ia olhar e falar: Que massa, tio! Ai, que legal! Ou Pô, seja, com da essa hora! brincadeira, o que eu quero saber? Se você está É, conseguindo chegar onde você imaginava. olha, além, tá? É engraçado, inclusive eu vou compartilhar uma conversa que eu tive com um amigo meu esses dias. Eu tava falando para ele,
eu acho que eu comecei a fazer vídeo com 2.000 seguidores, que era a galera que já me conhecia, tipo, de amigos mesmo, né? Eu não criei outro perfil nem nada disso. E aí eu fiz uns que ele deu uma estouradinha. Cheguei para 3.500 seguidores. Aí, na época eu namorava até, minha ex comentou assim, cara, que legal, que incrível, você quase dobrou seus seguidores. Nossa, eu nunca imaginava que ia chegar em 3.500 seguidores. E aí eu fiz outro, chegou em 5. Aí eu fiz outro, chegou em 8. Agora tá em 8.200. E aí eu olho e falo, caramba, bicho, não é que é possível? Só que assim, eu não posso deixar de comentar uma coisa muito importante, que eu tive um incentivo dos maiores e melhores, tá? Não sei se você conhece, talvez você já tenha visto ele na internet, Guilherme Batilani, é um Já, cara, já vi, já vi. um ruivinho, né? Aham. Ele, ele é meu irmão Demolei, né? Que é das maçonaria e tudo mais, né? Ele é meu irmão Demolei, e ele mora, pasmem, na frente do restaurante que eu sou gerente. Que além de psicólogo, além de tudo, eu sou gerente de um O restaurante. destino deu uma empurrada. O destino deu uma empurrada. E aí ele descendo lá, comendo no restaurante e tudo mais, eu chegava sempre e conversava com ele. Falava, ô, tô querendo começar a gravar vídeo. Aí falava, vai fundo, nem pensa. Você já tem o conhecimento, você já tem o jeito, os trejeitos, e então vai. Aí eu, tá, mas eu preciso comprar um celular para fazer isso. Comprei o celular. Ele desceu lá de novo. Eu comprei o celular. Ele, tá, mas tem que começar a gravar. Comecei a gravar, desceu lá de novo. Então foi assim, uma sucessão de coisas, e eu não posso deixar de falar que ele, Guilherme, se você assistiu esse vídeo, obrigado, tá? Grande, grande, grande. Grande demais, O grande homem é o que é grato. Parabéns. com E certeza. para Vixe, encerrar o nosso papo, o Lucas é o que o menininho imaginava, inclusive está superando. Essa altura da vida já está mais longe do que imaginava. E o Lucas, de 98 anos, está também ali sentado. Você acha ok. que. Como é que é esse cara? Eu acho que ele, posso ser sincero, Uhum. acho que ele não existe. Por quê? Eu não consigo me imaginar com 90 anos. Com 70, com 50, não por assim, vou morrer antes da época, mas eu não. Cara, minha vida mudou tanto, principalmente nos últimos 8 anos. Tanta coisa que aconteceu, tanta coisa, tantos caminhos que foram desvendados, e eu fui para lá, fui para cá e não sei o quê, que assim, eu não consigo ver o meu futuro, tipo, uma pessoa muito distante. Eu consigo ver daqui 5 anos, sabe? O Lucas de 35, eu acho que ele estaria sentado e falando assim: Isso aí, Lucas, continua no que você está fazendo, continua firme, vai forte, que tem coisa boa te esperando. Mas o Lucas de 70, não consigo imaginar.